Bem-vindos à Tribuna da Juiz, estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Alessandro Procópio, sou consultor técnico do CETERC da Escola Campolina. Nós vamos falar agora um pouco sobre a transmissão das características das matrizes para as suas progênies. Como já falamos, um bom equino, ele é composto das suas características de conformação, das características relacionadas ao seu temperamento e as fisiológicas. A capacidade de transmissão de uma característica, ela depende de animal para animal. O termo técnico que a gente usa da capacidade de uma característica ser passada dos ancestrais para os seus filhos o termo técnico é a herdabilidade. Hoje nós sabemos, e nos equinos, uma importância muito grande é dada à análise da conformação da morfologia. Por quê? Porque as características de conformação, elas são mais transmissíveis, ou seja, têm maior herdabilidade e, portanto, são um pouco mais fáceis de serem selecionadas. Assim como a gente procura estudar a relação da conformação com a função. Por isso, então, o estudo dessa conformação associada com a função, sendo essa uma forma que o Criador tem, desde os animais mais jovens, logo quando nascem, observá-los para tentar predizer um desempenho futuro. No caso da matriz, que a gente está observando aqui da raça campolina, é uma égua que tem como ponto forte as suas características de uma égua de sela, muito equilibrada e principalmente na sua parte funcional. Nós temos uma égua que tem uma boa proporção de altura em relação ao comprimento, na sua proporção de amplitude torácica e nas suas angulações, tanto nas suas espáduas com braço, assim como também na região posterior, musculatura de coxa, musculatura de garupa e angulação que a gente denomina coxo femoral. Sendo este animal muito equilibrado e apto ao desempenho da função de marchar, ela também possui qualidade de membros muito boa na sua consistência, no seu direcionamento. E essas características a gente pode observar da transmissão deste animal para o seu produto, né? Aqui temos um potro, filho daquela matriz, em que tem também aquelas proporções que nós falamos de altura e comprimento e na parte funcional extremamente forte, nas angulações de anteriores e posteriores, o que provavelmente nos induz a ter uma perspectiva de um bom desempenho na função, na locomoção. Na potra ainda jovem, temos ainda uma certa dificuldade de visualização de alguns pontos, visto ser um animal ainda em processo de doma, em desenvolvimento, mas também elas nos diz, um dos primeiros itens, né, do nosso padrão, do padrão racial da raça campolina, fala da aparência geral e nas proporções. E ela vem com essas boas proporções, com boa integridade e direcionamento de membros, o que também denota que a matriz contribuiu principalmente nesses quesitos. Continuando agora falando o objetivo de melhoramento de uma raça, todo criador e toda raça, inicialmente ele tem o primeiro ponto que é definir o seu objetivo e as características. Tendo isso definido, existem dois processos fundamentais para o melhoramento. O primeiro é a seleção, ou seja, definir quem serão as matrizes e quem serão os reprodutores. E o segundo passo, tão importante quanto a seleção para o melhoramento, é a orientação do acasalamento. Ou seja, definir quem serão os casais que vão formar a geração futura. Anteriormente, nós falamos sobre as características que a matriz passou para a sua progênie, para o seu potro, enfatizando principalmente as partes funcionais. Mas quando a gente diz do acasalamento, o que a gente pode ver que o potro teve também
uma grande contribuição, não só da sua mãe, mas também do seu pai. Se nós observarmos a parte que se refere a características do seu conjunto de frente, há aqui uma maior proporção na relação cabeça e pescoço, definição de forma de cabeça, perfil de chanfro, forma de pescoço, em que vê-se nitidamente a influência do garanhão na manifestação da sua progênie. O garanhão manteve as boas características da fêmea na parte de angulação e de funcionalidade, e também aqui, no que se refere à linha de dorso e proporção de dorso, houve uma contribuição grande do reprodutor por dar uma maior proporção no comprimento de dorso e lombo um pouco menor e um pouco mais sustentado na sua musculatura. Ou seja, no fundamental, ao se definir o melhoramento, é observar, além da seleção dos reprodutores e matrizes, procurar um acasalamento em que possa haver uma complementariedade, possa haver a transmissão das características boas da matriz que se complementem com as boas características do garanhão, de forma a fazer o princípio de toda a criação e do melhoramento animal é que a geração seguinte seja melhor que a geração anterior. E aqui acredito que nesse ponto a gente possa ver uma boa apresentação disso que a gente falou. Continuando aqui, nós vimos o potro, agora a potra, para ver também, como já dito na potrinha, a égua mantendo a parte da proporção, da parte funcional das angulações, e aqui no cavalo, uma nítida impressão das suas características, principalmente da cabeça, na forma, no perfil de chanfro, fundamentalmente uma correção no que se refere ao direcionamento da linha de dorso, bem como a transição de lombo para garupa. Então, um acasalamento em que a gente vê a complementariedade das características do pai com as características da mãe. Bem, nós falamos antes da transmissão das características de conformação. Quando observamos o andamento, também é observado, sendo os andamentos naturais transmitidos pelos pais e pelas mães, uma influência muito grande do conjunto de ambos. Nós vemos aqui uma matriz com a sua potra apresentando-se de forma livre no andamento. O que a gente consegue observar de semelhança? Os animais têm, e os estudos comprovam, que o andamento está relacionado à conformação. No caso aqui, principalmente, a proporção que dá o equilíbrio e a parte de membros, fundamentalmente. Nos membros, essa influência é muito grande e pode ser observada desde jovem no que se refere ao comprimento de cada segmento, aos ângulos, ou seja, às inclinações de cada membro e aos ângulos entre dois segmentos, e ao se locomover, como se comportam esses segmentos durante o movimento. Ambas, a mãe e a filha, aqui apresentam um equilíbrio muito grande, uma movimentação muito próxima no que se refere à movimentação de posteriores e dos seus anteriores, mostrando que há muito provavelmente uma influência da sua mãe no que se refere a essa qualidade de membros, se observados no seu equilíbrio. A potra comparativa à mãe tem também uma postura e uma presença que provavelmente está associada tanto à conformação, mas com algo de temperamento, que obviamente dessa forma a gente não consegue medir de forma precisa, mas nós observamos que ambas têm uma postura de conjunto de frente semelhante, a atenção dela aos comandos e à ação. É importante nós dizermos que no que se refere ao desempenho dos equinos, seja na marcha ou nos outros esportes equestres, muito provavelmente há uma influência de uma maior quantidade de pares de genes
do que acontece na conformação, que normalmente na conformação são características que poucos pares de genes que estão influenciando. No caso do andamento, nós temos a influência da fisiologia, do temperamento e da conformação. E uma dificuldade que a gente tem a mais é na precisão dessa avaliação, para conseguirmos trabalhar um pouco mais esse melhoramento. A tendência é que nós possamos usar medidas mais objetivas, como as próprias filmagens, as análises computadorizadas. Mas mesmo numa forma de avaliação visual ou na lida do treinador com os animais, é possível perceber características que tem nos ancestrais e que são transmitidos aos seus filhos. A prova é que as próprias raças, né, se diferem um pouco nisso, seja no temperamento, no estilo e mesmo na forma de caminhar, sinal que os seus ancestrais estão transmitindo essas características. Os dois animais aqui apresentam, aproveitando para chamar atenção em características, uma estabilidade no tronco muito grande. Tanto, se observarmos desde o conjunto de frente, a postura cabeça, pescoço, como também o tronco de bom equilíbrio, de movimentação e de boa garupa. Todos os andamentos naturais possuem essa influência genética, desde o passo, a marcha e também o galope, como em alguns momentos aqui os animais apresentaram. Na avaliação do andamento dos potros, nós temos alguns pontos positivos e alguns que são um pouco mais difíceis. Como ponto positivo, nós podemos dizer que ainda há uma menor interferência do homem e do cavaleiro na execução do andamento. Então, nessa avaliação, nós podemos observar principalmente a qualidade física e atlética desse cavalo, no caso aqui de um potro. A análise do cavalo solto vai nos mostrar qualidade de flexão de seus membros, a qualidade de avanço, as trocas de apoio, a energia, um pouco do temperamento, e esse conjunto vai nos dar uma ideia da qualidade da marcha. Obviamente, nós sabemos que com o cavaleiro pode haver alguma modificação nesse andamento com o cavaleiro e seus utensílios, mas o que se observa na prática é que aqueles animais que demonstram desde jovem na sua apresentação um bom temperamento, um bom estilo, uma boa qualidade de movimentos, se torna um possível animal de um desempenho muito grande quando adulto, quando trabalhado, quando treinado e quando equitado. Então, a essa observação dos animais quando jovens, em liberdade e depois num segundo passo também sobre o cabresto, sobre a guia, são pontos que nos ajudam a poder trabalhar este animal e avaliar as potencialidades, os possíveis pontos que precisamos de atuar para a sua correção. Aqui agora podemos ver também duas gerações de fêmeas, a mãe e sua filha, demonstrando também aqui a semelhança e a transmissão das características. Importante ressaltar que nos equinos também a pelagem é um caractere importante de transmissão. E aí temos a mãe, uma égua castanha, com a sua filha também de pelagem castanha. Além disso, observamos grande semelhança em ambas, seja na conformação, seja na locomoção. As duas com características raciais, seu conjunto de frente muito próximas, com as proporções, e no andamento, na forma de caminhar, de se locomover também, com bastante semelhança, apontando que houve uma transmissão de caracteres genéticos da sua mãe para a sua filha. Bem, espero que vocês tenham gostado desse nosso programa, onde procuramos falar um pouquinho sobre a transmissão das características dos animais, dos pais, das mães, para os seus filhos, de forma a promover o melhoramento das raças.